Resumo, o que nós fazemos hoje? A gente ajuda os mentores a se tornarem empresas de educação e a gente ajuda eles a venderem mentoria sem vender sua alma junto para o cliente toda vez que vende. Pior do que alguém culpar a gente é a gente mesmo, eu mesmo me culpar. O ponto mais foda, assim, que mais me matou foi um dia inteiro de fome da minha filha com 1 ano de idade por conta de responsabilidade e erro meu. Valeu? Valeu. Incrível. Incrível. Você lembrava lá do terreiro, lá do quintal brincando, não? Não, de verdade mesmo. Eu não sabia que eu nunca tinha... Olha que eu já fiz várias terapias, mas eu nunca tinha acessado. Ele acreditou que mentoria não é só ensinar, que vai muito além disso, que é despertar o melhor que cada ser humano tem dentro de si, que aquele potencial adormecido em que todo mundo tem e carrega um propósito. Transformou uma visão em um ecossistema global, capaz de converter conhecimento em negócios e mentores em empresas escaláveis. Sob sua liderança, milhares de profissionais expandiram suas marcas, inclusive eu sou um deles, impactando 16 países e juntos já ultrapassaram 470 milhões em faturamento. Mas por trás dos números existe uma mente visionária, um homem guiado pela crença de que o sucesso é consequência de consciência. Eu sou Alexandre Campos, hipnoterapeuta, mentor de empresários, e este é o Mentes que Inspiram, um podcast onde a minha missão é decifrar a mentalidade de pessoas de sucesso. E nessa primeira temporada, nesse episódio, o oferecimento, como eu tenho dito, é da MentorFi e AgendaFi. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu amigo Rony Aligari. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. E aí, pessoal, graças e paz a todos. Sou o Rony e é uma honra estar aqui no Mentes que Inspiram. Rony, a gente conhece você sempre do lado aí, o pessoal que tem treinamentos, mentores. O Rony dos negócios, da empresa MentorFi, que nós vamos falar um pouquinho também sobre ela. Mas fala também para mim, se você pudesse se apresentar, quem é o Rony, sem falar do que você faz, sem falar da sua profissão. Quem é você? Eu sou um pai apaixonado, louco pelas minhas crianças. Sou um marido que a cada dia que passa está mais apaixonado por aquela mulher que Deus me colocou. Sou um filho querido da Lucy e do Cícero. E eu sou um apaixonado em ajudar as pessoas a prosperarem. Esse é quem eu sou. Detalhe, um apaixonado por Jesus. Ainda mais. E tudo isso que você fala, obviamente, não tem como, dá para acompanhar também nas redes sociais, e sobre ser apaixonado em ajudar pessoas, para não ficar essa rasgação de seda aqui, né? Eu já tive um momento que eu saí daqui, fui lá em Alphaville, Sim. A seu convite para você. A conversa nossa foi até de última hora ali, nós fizemos uma padaria, se não me engano, um restaurante, exato. E ali você explodiu, construiu um triplex na minha mente e realmente faz isso com muita excelência e gratidão. Gratidão, muito feliz de você estar aqui, da gente poder estar junto neste episódio. Sei que você também foi o responsável aqui por outras pessoas que sentaram e vão sentar nesse sofá, né, que vieram na caravana da MentorFi. Ele veio para cá, gente, no dia da gravação, ele veio para cá com uma galera, já com mais 3 grandes mentores aí que vocês vão descobrir aí nos episódios. Rony, conta para mim um pouquinho sobre a AgendaFi, que todo mundo fala muito, o Rony da MentorFi. Pode, obviamente, falar da MentorFi também para quem ainda não conhece, mas também um pouquinho da AgendaFi. Perfeito. Quando eu comecei a mentoria lá em 2016, eu comecei a ter um desafio que são os no-shows. Ou seja, a gente marca reuniões com a pessoa, né, um terapeuta, um psicólogo, um dentista, e a pessoa simplesmente esquece de ir no compromisso.
E aí eu comecei a também ter esse problema. E aí eu lembro que na época a gente fazia muita gambiarra para fazer os sistemas de notificações avisarem a pessoa 24 horas antes, 48 horas antes que ela tinha o raio do compromisso que ela muitas das vezes até tinha pagado para aquela sessão ou um tratamento e a pessoa simplesmente esquece, por qualquer razão, não colocou na agenda, não aconteceu alguma fatalidade. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo e eu comecei a fazer um monte de gambiarra para resolver esse problema. Que o problema em si não é agendar um compromisso. O problema em si é agendar um compromisso e esquecer de ir no compromisso por qualquer devaneio, por qualquer acaso. E aí um belo dia, como um bom inconformado que eu sou, eu comecei a raciocinar. Cara, por que a gente não cria uma agenda onde as pessoas agendam os compromissos de modo que essa agenda envie notificações de forma cadenciada. Assim que ela agenda, 48 horas antes, 24 horas antes, 4 horas, 1 hora, 1 minuto antes. Ou seja, antes de acontecer um no-show ou a pessoa não comparecer na reunião, por que a gente não antecipa isso comunicando ela, avisando para ela que ela tem aquele compromisso? Antes de dar o problema, para que ela tenha tempo de se organizar, enfim. E aí eu criei um primeiro protótipo, agora foi em 2023, se não me engano. Recente agora. Criei um protótipo, inicialmente o protótipo era para atender a minha necessidade, e aí eu comecei a ver uma correlação dos clientes da MentorFi com os clientes da agenda, e aí eu comecei a fornecer como um bem de valor agregado, como um serviço de valor agregado, um bônus. E aí virou um pequeno monstrinho. A agenda, por si só, ela é um produto que ela tem dias contados. No próximo ano, a gente vai ver muitas pessoas agendando reuniões, compromissos com você em linguagem natural. Olha, amanhã, 10 horas da manhã, então as pessoas não vão nem abrir mais o calendário. A tendência é que isso ocorra. E aí a gente está nesse processo agora de melhorar a agenda para que ela seja possível você agendar em linguagem natural. Então, o produto AgendaFi é um sistema de agendamento que avisa as pessoas que elas têm compromissos de forma cadenciada, basicamente. Essa é a AgendaFi. E o seu filho mais velho, seu orgulho, que você tem muito orgulho dele, MentorFi? Boa, vamos lá. Eu comecei em 2016 devido a um processo depressivo. Então eu conheci o coaching, conheci PNL, conheci mentoria e me tornei um aficionado, um apaixonado por isso. No meio do caminho, acho que eu tinha 19, 20 anos, eu resolvi empreender com mentoria, empreender com educação. Nesse processo, eu comecei a sofrer as intempéries que um mentor, que uma pessoa desse segmento começa a sofrer. Em 2022, eu fiz um excelente resultado. Eu fiz naquele ano, foi o meu primeiro milhão, mais ou menos. Acho que foi com 25 anos de faturamento, que isso fique claro. E aí eu comecei a ter dificuldades de gerenciar acima de 30 pessoas ao mesmo tempo. O que acontece? Só para, às vezes, a pessoa que está de casa não entende, tá? Sim. Quando você é um terapeuta ou mentor, você tem ali 30 clientes, você faz a reunião com o cliente 1, quando é na segunda semana do mês, tu já até esqueceu que ele existe. Porque a mente humana, ela não tem tanto poder de processamento de múltiplas coisas ao mesmo tempo. Isso aconteceu comigo. Então, para cada cliente que eu tinha, basicamente eu tinha uma mentoria, um processo, um serviço novo. Então, não tinha um local onde toda a minha metodologia estava pronta, estava ali pronta para o consumo. Tinha o Trello, tinha o Google Drive, o Notion, mas era assim, gambiarra. Aí eu comecei a pensar, por que ninguém resolveu esse problema ainda? E aí eu fui bater na porta de grandes empresas e basicamente todo mundo era o mesmo discurso, porque não existe um mercado de mentoria. Infoproduto nós conhecemos, mas mentoria é um produto dentro do nicho de mentoria. E aí eu meti o que nós chamamos aqui em São Paulo de um louco. Meti o louco e meti as caras e fui fazer com recurso próprio, com estrutura própria. Resumo, o que a gente é hoje? A gente é um criador, um gerenciador e um escalador de processos de mentoria. Em outras palavras, eu tenho uma metodologia de como as pessoas fazem para vender carro. Eu pego essa metodologia, todos os passos lógicos, todos os scripts, todos os manuais, o cronograma disso, eu consigo alocar isso na MentorFi, evito que a cada cliente novo eu tenha que criar uma metodologia nova, dessa forma eu consigo escala, e aí a gente tem os periféricos, que aí virou basicamente um fenômeno, que é a área de membros, a área do aluno, aplicativo white label,
sistema de gerenciamento de clientes, reuniões online. Resumo, o que nós fazemos hoje? A gente ajuda os mentores a se tornarem empresas de educação e a gente ajuda eles a venderem mentoria sem vender sua alma junto para o cliente toda vez que vende. E você está cada vez mais se especializando, que eu digo, personalizando, customizando, né, cada vez mais, porque eu utilizo para hipnoterapia. E aí você já colocou lá dentro a roda da vida, Sim. a famosa roda da vida já tem lá. Sim. Que você tem essa preocupação em sempre estar querendo fazer algo, mas ir além, né? Fazer além do combinado, como diz o Napoleão Hill. Então as duas empresas, Rony, surgiram da necessidade sua. Sim. E é muito incrível, né? Tem uma frase, eu gosto de falar das frases, citar, porque isso é legal. Uma frase do Martinelli, se não me engano, era a filosofia dele praticamente, que é mais ou menos assim: quando falta infraestrutura, falta estrutura, sobra oportunidade. Sobra oportunidade. Né? Que ele cresceu muito, ele ganhou muito dinheiro na época. Para quem não sabe um pouco da história dele, eu gosto dessas histórias porque são aprendizados incríveis. Na época da guerra, ele tinha os navios, ele estava começando ainda, ele tinha só um navio, chegou praticamente trabalhando de açougueiro aqui no Brasil, sem condições nenhuma. E aí chegou a guerra, muitos navios afundando, todo mundo tirando os navios, e aí não tinha navio para mandar produto para a Itália. Ele aproveitou aquele momento, na falta, ele aumentou. Ele falou: não, então agora você não tem concorrente, tu não está com medo da guerra, agora é o momento que eu vou para cima. E ali ele terminou esse período, acho que com 8 navios. Então, parabéns pela sua mente empreendedora. Mas de onde vem isso? Tem alguma referência para você? Quando veio o primeiro lampejo, aí, a primeira luz do que você iria ser empreendedor? Não digo MentorFi, que a história da MentorFi você contou, veio dessa necessidade. Você sempre foi empreendedor? De onde vem isso? Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, por aí, eu queria muito jogar futebol na escola. E aí eu tinha bronquite crônica na época, lá no interior do estado de Rondônia, numa cidade chamada Vale do Paraíso, e eu tinha bronquite crônica, então eu não conseguia jogar futebol. Eu jogava e eu sentia aquela sensação de morte, não tinha cansaço. Então faltava muito fôlego. E aí eu ficava sentado, olhando os meninos jogarem a bola, e eu ficava armando estratégias de um time ganhar do outro. Foi aí que eu percebi que eu era meio diferente, porque eu comecei a ver satisfação em coisas que outras pessoas viam como problema. E aí, aos 8 anos, meu pai e minha mãe nunca me faltaram nada, mas uma vida cheia de limitações. E eu lembro, essa é uma das coisas que me marcaram muito, foi assim, o meu modelo financeiro durante muito tempo. Eu lembro que a minha mãe deixava atrasar a conta de luz por conta de R$20. E aí, naquela fase, eu comecei a querer ser rico. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Não. Eu queria ser rico não porque o dinheiro era maravilhoso, mas para não viver as limitações que os meus pais me proporcionaram. Então, de onde veio isso? Com 12 para 13 anos, montou uma academia na minha cidade, uma academia de musculação. Na academia, na minha cidade era muito difícil. Qual cidade mesmo? Vale do Paraíso. Vale do Paraíso. Tem 1.400... é o nome da cidade. É porque nós estamos aqui no Vale do Paraíba, isso, né? Mas é a região. Vale do Paraíso. 1.500 pessoas morando na cidade e aproximadamente 3.500 pessoas na zona rural inteira. Então, assim, era extremamente escasso suplemento, era extremamente escasso o que você imaginar relacionado à academia. Então, a academia, o suplemento que tinha era creatina, que a galera comprava na agropecuária da cidade. Nossa. Creatina de cavalo. E aí eu pensei, cara, esse povo vai precisar comprar suplemento. Peraí. Quantos anos você tava? Eu tinha 12 anos. 12 para 13 anos. E eu lembro que eu tinha um computador daquele Taltec de tubo, horrível. E eu entrei num site, que hoje não existe mais, chamado Músculos na Web. Só pra você ter noção, o frete era 60 dias para Rondônia. Então o que eu fazia? Eu ralava, eu ia carpinar
lote com meu pai, eu ia roçar com meu pai. Eu vendia trufa, juntei uma grana, comprei um lote de suplemento que demorou pra caramba, demorou 60 dias pra chegar. E esse foi o meu primeiro negócio. Eu comprei um combo com 3, 4 creatina, um whey protein, um hipercalórico, e eu vendi. Eu gastei em dinheiro de hoje, daria R$200. Gastei R$200, na academia eu transformei em 600 em dinheiro de hoje. Peguei esses 600, vi que na época tinha uma migração do Windows XP para o Windows 7. Então eu falei, vou aprender a fazer formatação, com esse dinheiro eu compro a licença, e eu saio por aí com a licença craqueada ou pecado. Com a licença craqueada, e aí foi o meu segundo negócio. Então, suplemento, uma empresa de formatação de computador e fui. Aí passei por regata, vender regata de treino, essas pulseirinhas redondinhas, e vendas. E aí eu comecei a vender, comecei a ter negócio, não por conta do dinheiro, mas porque eu não tinha roupa. Então meu pai e minha mãe não tinham grana para me dar roupa. Eu tenho mais 2 irmãos. Então a atenção deles era para os menores. Então eu comecei a girar a minha vida para comprar roupa, chinelo, cueca. Teve uma época, não por conta de dificuldade, mas eu tinha um calção, uma calça, 2 cuecas e 3 camisetas. E um sapato que tinha sido doado por alguém. Então eu comecei a empreender, comecei a virar negócio. Quem era a referência para você em negócio? Meu pai. Ele negociava? Qual era a profissão dele? Não. Meu Ou pai, além de trabalhar no outro serviço que ele fazia? Meu pai era agricultor na época, trabalhava na roça. E aí ele começou a ver que aquilo não ia dar certo. E aí um belo de um dia ele saiu de casa com uma bicicleta, voltou com uma moto e 2 cabritos junto. Rolo. Foi fazendo, trocando. Aí da moto e dos cabritos virou 2 motos, depois virou uma casa, depois virou um carro. E aí ele começou a ver que por mais que ele fosse analfabeto, ele não sabe assinar o nome. É na digital. Qual o nome dele? José Cícero. Cisso. É o Cisso. Cicinho. E aí ele começou a desenrolar. Ele viu que ele tinha talento para aquilo. Eu tinha 12 para 13 anos. Então, há 12 anos a gente andava de bike. A primeira moto foi com uns 14 anos. Eu tinha 14 anos mais ou menos. Eu já tinha meu irmão mais novo. Então, meu pai ele é desenroladíssimo. Então, ele foi fazendo negócio. Uma frase muito louca. Teve um dia que ele saiu de casa com uma S10. 2 dias depois, ele tinha 7 carros na frente de casa que a gente podia escolher qual era o carro que a gente podia andar. Então, a casa dele era quitada. Então, ele foi o meu modelo de venda. Não foi o meu melhor modelo financeiro, que gastava muito dinheiro, mas meu pai. De negócio. Meu pai é desenrolado. Então eu via aquele camarada desenrolado e eu achava aquilo o máximo, porque eu era pré-adolescente ali e falava, meu pai meu pai não tem faculdade, meu pai não é médico, mas tem tantos carros na garagem. Então aquilo... É muito baseado no livro lá, no Pai Rico, Pai Pobre. Né? Ele foi seu pai rico ali que tinha tudo isso. E é incrível. E durante a sua infância, você vai construindo essa imagem de negócios. E o que o negócio hoje em dia, no começo, na abertura aqui, eu falei um pouco de números. O que a MentorFi ou outro negócio já te trouxe que dá para mensurar financeiramente, mas que ao mesmo tempo eu queria 2 menções, uma financeiramente, que você acredita que a MentorFi te trouxe um presente ou uma conquista, porque às vezes a maior conquista não é a casa, às vezes a maior conquista é o relógio que sempre sonhou em ter, principalmente quando vem de uma origem, né, mais difícil, aquela questão. Qual foi uma coisa que você comprou que representa assim, nossa, estou bem financeiramente, cheguei. E uma outra, sem ser financeira, alguma coisa. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser
escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Para mim foi muito significativo, para mim, meu primeiro relógio. Eu tive um Rolex Air King, acho que na época eu paguei um pouco mais de 50 mil, 55 mil reais na época. Você adora relógio? Adoro, amo. Inclusive tô com o do Senna aqui hoje. E aí o que acontece? Foi para mim um ponto que me marcou muito, porque foi o primeiro degrau financeiro de falar assim, caramba, putz, consegui uma grana legal. Só que para mim foi o menos significante. Para mim, a coisa mais significante de todas, que eu e a minha esposa, a gente fala isso, tô rico. Quando eu descobri que eu tava rico, foi quando eu me dei conta da minha gaveta de tênis. Lembra que eu te falei que eu tinha um tênis? Sim. E eu vivi uma humilhação muito grande. Foi um dos meus maiores traumas, que depois com a hipnoterapia me eu tratei, foi com tênis, né? Eu olhei pro meu guarda-roupa de tênis e eu tinha quantos? 12 pares de tênis, que eu usava um por dia, um para treinar. Eu tinha tênis para tudo. Foi aí que foi assim, o lampejo... Que tinha algo ali... Caraca. Todo excesso... Cheguei aqui. Todo excesso também, por um lado, esse lampejo, mas que todo excesso esconde a falta, que veio lá da infância. E eu fiz, assim, numa questão de provocação mesmo, falar de dinheiro, falar de bens materiais, porque existe um tabu muito grande de que, não pode falar que quer ser rico, não pode falar que quer dinheiro, é errado, mas porque vem lá das nossas crenças, de que o problema do mundo é o dinheiro, o problema do mundo é o rico, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. E eu acredito muito que a gente tem que falar assim cada vez mais, porque essas crenças negativas sobre o que é dinheiro atrapalham muito. Eu atendo pessoas que já têm grandes resultados, e aí tem uma terapia que eu faço, Rony, que chama termostato financeiro. Independente do nível que a pessoa está, ganhando 2 salários mínimos, ou 1 milhão, ou 10 milhões, ela tem um termostato. Todos nós temos um termostato financeiro. E nessa terapia é buscar uma crença que pode estar limitando ela dela ir para um próximo nível. E é muito bacana. Tem pessoas que a crença dela do termostato financeiro foi instalada lá na infância, quando ela não tinha dinheiro mesmo, quando ela não tinha roupa, quando ela não se sentia bem. Mas também tem pessoas que nasceram em berço de ouro, mas que tem uma crença porque ela viu o pai trabalhando muito, ou viu o pai falando do dinheiro. As coisas tradicionais, comuns, né, cotidianas. Tem que apagar a luz, não deixa a luz acesa, estão me devendo. Uma das terapias interessantes também, para se ver como instala uma crença financeira, foi a do próprio Michael Arruda. Você conhece, nosso amigo, já sentou aqui, que é parceiro, meu grande amigo, Michael, que ele, na terapia dele, o que ele descobre? Olha para você ver, você sabe dessa ou não? Da terapia do Michael, do termostato financeiro? Ele entra num estabelecimento, ele criança, né, 5, 6 aninhos ali, com o pai num carro e para no estacionamento, Rony. E de repente encosta um carrão importado do lado. Moleque olha pro carro lindo, olha pro carro do pai, mais simples, pai militar e tal, mas o carro tradicional. Ele, a mãe e o pai. Aí ele olha pro carro, olha pro do pai e fala: pai, por que o senhor não compra um carro desse para nós? Né, sem ter a ideia do carro importado. Por que o senhor não compra? Aí o pai fica meio sem jeito, a mãe já veio para defender e fala: filho, nós não temos esse carro, mas nós somos muito felizes. Nós temos amor, nós temos coisa muito mais importante. Eu entendo perfeitamente que a mãe dele estava fazendo aquilo, né, para criar ali uma situação melhor, mas naquele momento ficou na mente do Michael Arruda a ideia de que ter carro, ter dinheiro, não iria ser feliz, não iria ter amor. E é assim que funciona a nossa mente. Então, é importante cada vez mais a gente falar, sim, temos que ter a todo tempo essa necessidade. Mas o que é mais importante na vida, o dinheiro
ou a saúde? Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Depende. Se você está precisando comprar um remédio, passar por uma cirurgia, naquele momento o dinheiro é importante para te ajudar naquilo, né? Não tem como eu dizer o que é mais importante para você, seus braços ou suas pernas. Depende. Parece um pitbull na rua, você só tem os dois braços, ferrou. É mais difícil. Então, cada coisa é uma coisa. Rony, fundo do poço. Nós falamos de vitória aqui, já vamos mudar a frequência. Fundo do poço. Depois da MentorFi, não sei se teve algum momento, porque a vida do empresário é assim, ou antes, qual foi o fundo do poço da sua vida, o momento mais desafiador? Foi quando eu decidi fazer a MentorFi. Antes da MentorFi, eu tinha uma mentoria, eu era um mentor normal, como qualquer outro. Minha vida era relativamente tranquila e eu fiz uma jogada muito audaciosa. Eu fiz uma jogada de 3 negócios ao mesmo tempo, que eu não tinha estrutura nem psicológica, nem de braço para tocar. E eu me descapitalizei muito nessa época, assim, de chegar a zero. Tipo, o que é o zero? Zero mesmo, conta zerada. Exemplo. O que você passou de perrengue nesse momento? Um exemplo. Já sentou pessoas aqui falando do dia que não tinha o que comprar mesmo, que teve que pedir favor pro pai, que eu já tive episódio de ir no supermercado e falar, não vou comprar o ovo aqui, porque aqui é caro, vou deixar para comprar no carro do ovo. Boa. Qual foi o perrengue ali que você percebeu que estava difícil? No nível, sabe esses mercadinhos de prédio? Sim. Ao nível da minha esposa sair do 6º andar e ir no mercadinho do prédio, pegar algo sem pagar, depois de uma semana a gente ia pagar. Depois de 2 meses a gente ia pagar. Nesse nível. De zero, de não ter dinheiro nem com quem contar para pedir dinheiro emprestado. Porque pai e mãe não tem recurso suficiente para te emprestar. Nesse nível. No nível de busca e apreensão do carro. Isso é cotidiano, né? Mas no nível de você basicamente ter que mudar o carro de lugar no prédio para o oficial de justiça não achar. Nesse nível. De eu me sentir a pior pessoa do mundo. O ponto mais foda, assim, que mais me matou foi um dia inteiro de fome da minha filha com 1 ano de idade por conta de responsabilidade e erro meu. Esse nível. De sofrer na alma. Porque quando é com você, quando é na sua barriga, tu aguenta. Quando é na barriga dos seus, quando é na pele dos seus que principalmente você é o líder da tua casa. Principal sentimento e emoção nesse período? Derrotado. Derrotado? Você sentiu um merda total. Fala assim, eu fracassei como pai, como marido, como ser humano, como empreendedor. De você ver as pessoas que você contratou, ver seus funcionários e dizer assim, olha, esse mês eu não sei como é que a gente vai pagar as contas. E lembrando, não era MentorFi nessa época, tá? Era antes da MentorFi. Foi o pior momento. Foi 6 meses antes de eu decidir criar a MentorFi. Foi... Segura aí. E qual foi o ponto de inflexão? O momento que você, mesmo que não tinha alcançado já, almejado o sucesso, algo material ainda, mas que acendeu a chama novamente de, putz, não vou jogar a toalha, vou continuar procurando. Quando foi? O que aconteceu? Não sei se você se recorda. Ou alguma palavra, alguém, alguma coisa que você viu? O que aconteceu que você virou? Eu precisei mudar de uma casa muito grande, muito confortável, para um apartamento minúsculo que eu estava. Durante esse período de transição, eu tive que me arranjar com seguro-fiança, com calção, que eu não tinha. Hoje é quarta-feira. Eu tinha que fazer a mudança na segunda. Na quarta, eu não tinha nem contrato, não tinha nenhum local. E por que tinha que fazer a mudança? Porque eu não tinha dinheiro suficiente para manter o outro local. Para manter o outro lugar. Exato. Certo. E aí, esse dia foi louco. Quarta-feira eu recebi um convite para ir numa pregação. Em Alphaville tem muitas. E eram umas 3 horas da tarde, de uma quarta-feira, acho que era uma quarta ou um sábado, não lembro agora. Eu acho que era sábado e na quarta-feira eu tinha que mudar alguma coisa do tipo. Eu fui numa pregação. Chegou na pregação, sentei lá no fundão, cara. E aí eu comecei a ouvir um maluco falando. Tudo vai ficar bem. Deus é o Deus de todas as coisas. Tudo coopera para o bem. E aí, eu comecei a fazer uma auto-hipnose em mim.
que eu estava muito ansioso. Mas assim, muito ansioso de escamar pelo corpo, assim, de sair craquela do corpo, de tanta pressão emocional que eu estava. Qual foi o momento de inflexão? Saí do auditório e caminhei pela rua. Na rua, eu parei, em frente a uma placa de pare, para atravessar, botei a mão na cintura e eu respirei bem fundo assim, ó. E naquele momento, veio uma decisão assim, que é: eu não vou resolver nenhum problema. A quem eu devo, eu não vou pagar, porque eu não tenho dinheiro. A situação, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar ninguém a me alugar um apartamento. Eu decido ficar bem, independente da treta que eu tô vivendo. Aquilo parece que mexeu alguma coisa na minha psique, algum neurônio fez alguma coisa aqui dentro, fez assim, ó. Naquela hora, assim, eu respirei fundo e eu consegui somente estar ali. Porque a minha cabeça estava lá no futuro pensando no que ia acontecer, lá no passado pensando nos erros, que já fez, na vergonha, ou no meu estresse atual. E aí eu falei, agora eu vou ficar aqui. Eu vou só sentir a profunda percepção das coisas. E aí eu adotei isso como mantra. Eu não estou ansioso, eu simplesmente estou sentindo a profunda percepção das coisas. E aí eu comecei a estar ali naquele local. Daquele dia em diante... Deixa eu anotar isso. Repete aí para a audiência ouvir também. Eu estou... Eu não estou ansioso. Eu simplesmente estou na profunda percepção das coisas. Ótimo isso, hein? Meu cérebro, em vez de ficar lá na frente, ele se instalou aqui, e aí qual que é a imagem mental? Imagina você parado em frente a um telão gigantesco, um video wall gigante, uma muralha de vidro onde passa cenas da sua vida, que você tem um controle que você pode colocar a cena que você quiser. E eu coloquei uma cena, que era agora. Eu vou prestar atenção no momento atual. Eu vou prestar atenção no que eu preciso resolver agora. Eu vou falar com quem eu tenho que falar agora. Então o que eu fiz? O problema não é você ter problema. O problema é você tentar resolver 50 problemas agora. O que eu fiz? Comecei a entregar senha para os meus problemas. Então, opa, tem um problema? Toma uma senha. Espera. Eu comecei a dar senha para os meus problemas. Resumo da história. Por eu estar aqui no agora e por eu ter organizado os meus problemas, as coisas começaram a acontecer. Levou muito tempo para o resultado financeiro vir. Mas foi esse momento? Foi esse momento. Isso que você falou sobre entregar as senhas, eu uso muito essa analogia, que foi o que eu passei também no meu momento difícil. Falei, tá, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu falo assim, e sempre atendo empresários, líderes, passando por dificuldades financeiras, ou querendo ir para um próximo nível e tal, eu falo assim para ele, imagina que você pega uma caixa de papelão, joga todos os seus problemas ali dentro, as contas, tudo, fecha essa caixa. Não, Alexandre, mas tá muito. Cara, mas presta atenção. Fecha essa caixa, joga todos os problemas e joga debaixo da cama. E deixa quieto ali e esquece. Só que tenha algo na sua mente, que eu não tinha antes, porque a minha avó, Rony, desde criança, ela falava assim, homem não pode ter nome sujo. Você vale o dinheiro que você carrega na carteira. Nossa. Minha avó era bem assim, cara. Então, quando eu fali, eu quebrei, eu não aguentei a pressão. Pior do que alguém culpar a gente é a gente mesmo, eu mesmo me culpar. Aí é pesado demais você dormir com quem está te culpando o tempo todo. Acordar com quem está te acusando, né? E então, para mim, foi esse o motivo que eu não aguentei a pressão, por conta das minhas crenças lá da infância. E então, eu não queria antes concordar isso. Como assim que eu não vou ligar para o problema? É totalmente errado no que eu aprendi. A gente tem que se preocupar, tem que resolver. Só que ao mesmo tempo, eu entendi, não vai adiantar. Quanto mais eu focar no problema, pior vai ser, mais difícil vai ser. Então, para o seu bem, eu vou jogar você dentro da caixa aqui embaixo e lá na frente, aos poucos, eu abro a caixa correndo assim, falo, ó, vem aqui, sorteio, pego um, resolvo, opa, já fecha de novo. Porque o momento que eu estou, entre aspas, não focando no problema, eu estou focando na solução do problema para resolver ele. Então, quando eu precisei também, viu, Rony, mudar de cidade, sair, fugir da realidade um pouco, foi forma de eu me levantar para poder retornar para resolver o problema. E isso é incrível. Gente, anota isso daí. Essa é a mentalidade de pessoa que esteve no fundo do poço, que deu a volta,
E Se preocupar, resolver o problema é obrigatório. sim, Se e preocupar é depois opcional. é. Não, porque se preocupar com ele, eu não estou resolvendo ele, eu estou tendo 2 problemas. Porque ele já existe. Então eu tenho que me preocupar mais com a solução. E nesse momento você comentou sobre hipnoterapia, Sim. né? Como que a hipnoterapia entrou na sua vida, que momento foi, como foi o resultado, o que você pode dizer sobre a hipnoterapia aí? Eu acordava... Como é que eu conheci hipnoterapia? Vamos lá. Sim. Eu fiz uma formação de coaching, fiz uma certificação de PNL e para resolver um problema desde quando eu me entendo por gente, que é acordar com pânico. Então, desde quando eu me entendo por gente, quando eu me entendia por gente, eu acordava com um pânico, eu acordava desesperado, como se alguma coisa fosse acontecer. E aí, eu fiz o coaching e não resolveu. Não que o coach seja ruim, pelo amor de Deus, é uma ferramenta incrível, eu uso para tudo. O coaching não resolveu, a certificação que eu fiz de PNL não resolveu e esses eventos de desenvolvimento pessoal, nenhum tinha resolvido. Um belo dia, eu conheço um cidadão que ele tem uma escola de PNL e hipnose. E aí eu conheço esse cidadão, ele se torna o meu cliente, e aí eu tinha um preconceito gigante com hipnose, porque eu achava que era aquele negócio de comer a cebola e por aí vai. E aí um dia ele falou assim, você quer ver como é que é? Não deixa o seu preconceito ser maior que o seu problema. E aí eu fui fazer. E aí não era para essa área em específico, era para uma outra área. Só que, cara, resolveu. Resolveu tão bem, mas tão bem, que aí ele não tinha agenda para me atender e era muito caro. Não tinha, isso nós estamos falando de 2020, 21, certo. 22 ali. Então não tinha tantos assim, era meio escasso. E aí eu comecei a pesquisar livros na internet que falassem do assunto correlacionado com o tema. Adivinha que livro foi? Desbloqueia o poder da sua mente. Um livrozinho meio amarelinho com laranja. Do e eu li 2 capítulos, 3 capítulos. E aí, antes de eu ler o quarto, começou a aparecer um anúncio de um evento chamado Experiência Omni. Que ano que foi a experiência que você foi? Foi no mesmo que a Então, eu estava lá, a Diles estava lá. Pronto. Aí eu fui nesse evento, super preconceituoso, acho que era um evento de 2 ou 3 dias, não lembro agora. E aí eu me senti lá no fundo, misturado com a pipoca lá da galera, e eu falei, capaz que isso aí vai resolver. E ele fez uma hipnose coletiva, e eu falei assim, cara, eu já paguei mesmo, né? Tô aqui, né? Deixa eu me entregar. E aí, né, eu me sentei lá, segui os comandos exatos, e aí, ok, sim, fiz ali coletiva, senti algo diferente. Falei, vou descobrir amanhã quando eu acordar. Aí, como eu tava na euforia do evento, acordei normal, sem pânico, sem nada, fui pro evento. Troquei ideia, passou 3 dias do evento, normal. Passou 1 semana do evento, normal. Passou 1 mês do evento, normal. Passou 1 ano do evento. Uma hipnoterapia coletiva, gente, ele está falando. Normal. Aí eu falei, não é possível. Tem alguma parada, isso aí é lavagem cerebral. E aí eu conheci um camarada, o Laerte, que você conhece bem, um grande amigo. Grande amigo. E aí eu falei, Laerte, vai, quero ver qual que é dessa parada aí, vamos fazer. E aí eu fiz algumas com o Laerte para tratar algumas áreas da minha vida. Mas foi para resolver um problema de ansiedade crônica que só acontecia no momento em específico, que era quando eu acordava. Aí eu descobri o porquê foi. Pode revelar ou não? Claro, sem problemas. Esse é Decifrando a Mentalidade de Pessoa de Sucesso, manda ver. Qual foi o evento traumático? Esse aí, o evento causador inicial. Que causou esse dano. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos e a gente morava na roça. E aí, em Rondônia é muito seco. Então você tem muita queimada, você tem muitas essas questões. E aí, a minha mãe... Você tinha um problema respiratório Tinha um problema respiratório. Minha mãe e meu pai, eles... Eu não sei se todos vão conhecer, mas eles catavam café. Sim. Em várias cidades você panha café com a mão. Sim. E eles me levavam, me colocavam debaixo do pé de café numa lona, eu dormia encolhidinho e eles iam fazer o que eles precisavam fazer. Até hoje eu não sei muito bem, porque minha mãe não fala muito sobre esse assunto, mas eu não sei se pegou fogo na plantação, ou eu não sei se eles acharam um ninho de cobra. Mas eu sei que eu fui acordado de uma forma muito abrupta. Meu pai, minha mãe, não sei, me pegou de qualquer forma, me chacoalhou, me jogou ali nas costas e saiu correndo.
E, cara, foi uma das acordar. piores sensações da minha vida. Foi assim... Foi extremamente forte. Quando eu começo a falar, me emociona muito. Porque aquele evento, cara, foi... Cara, você não entende, você é criança, tá entendendo? Você... O que tá acontecendo? O mundo tava desabando. E aí aquela parada, de algum modo... E qual era a emoção que você tinha desse fato? Desespero. Desespero. É, como se a casa estivesse pegando fogo. Que era como se fosse uma casa. Ah, pegando fogo. E aí, pra você ter noção, eu dormia numa lona. E você nunca tinha se recordado disso? Veio no dia da terapia. Eu dormia numa lona. A sensação da lona no meu rosto dava pra sentir. Até a granulação da lona. Eu acordava, a minha mãe falava que eu acordava com as marquinhas da lona, que impressionava. Sim. Então, até eu consigo, de vez em quando, até lembrar do cheiro do café, que é um cheiro muito característico. Então, a riqueza de detalhes, a forma com que a tua psique guarda, curiosamente, de momentos maravilhosos da minha vida, eu não lembro tanto quanto... Sim, o negativo, ele vai guardar sempre mais, né? E aí tratou isso, mas você não lembrava dessa cena? Não. Não lembrava, veio no dia da terapia. Não, e lembra, não foi só no evento em si. Isso foi desenrolando com o tempo, porque tem a auto-hipnose, que aí depois sua mente ela vai te dando flashes. E aí eu fui juntando depois, mas no evento eu resolvi, mas depois eu fui entendendo o porquê. O porquê da minha vida, o porquê de algumas atitudes. Que incrível. Quando fala essa questão de guardar os negativos, para proteção. A sua mente fez isso para você, do acordar de manhã, tomar cuidado e tal, porque ela percebeu que era um momento difícil. Eu costumo perguntar assim, né, qual que é a cor que mais chama atenção? Se quiser escrever uma placa, qual é a cor que você vai usar? Um pano, alguma coisa, que cor? Para chamar bastante atenção de alguém. Vermelho. Por que o vermelho? De onde? Sangue. Sangue, vem lá os nossos antepassados, na época lá da caverna, saía para caçar, vai buscar alguma coisa, e aí andava tranquilão ali, daqui a pouco ele via a poça de sangue, alguém ali arrebentado já, porque algum animal pegou ele, opa, alerta, voltava correndo. Então, quando ele via a poça de sangue, ele acionava a emergência, a posição de luta ou fuga, né? Estado de luta ou fuga, coração dispara, adrenalina, tudo mais, ele corre. Só que até hoje, você está lá na 23 de maio, você vê uma placa vermelho, deixa eu ler o que está escrito. Você vai num supermercado, num hipermercado, chega lá, tem a fila do açougue e tem o hortifruti. Bastante frutas e verduras. Onde tem mais homem? No açougue? No açougue. Por quê? Caçador, vai buscar carne. Até hoje nós estamos repetindo padrões. Então esse é o poder da nossa mente. Por falar em desafio, eu sei que você é um cara que não nega desafio, mas você já conhece a hipnoterapia. Não é desafio também, eu vou ficar falando desafio aqui. O pessoal está falando para eu não falar de desafio aqui. A pessoa vai achar que tem algum perigo, alguma coisa. Né? É super tranquilo, a hipnoterapia é um processo natural da mente, tem aí os vídeos, você pode mandar a sua dúvida, pergunta. Quando você está assistindo um filme, você está em hipnose. Se você em algum momento imaginou a cena do nosso querido Rony descrevendo e você viu imagens na sua mente e sentiu a lona, praticamente você já estava entrando no estado de hipnose aí. Nós temos um quadro que chama o quadro Na Cadeira, que é onde nós vamos buscar aí um ECI de sucesso, fazer algumas perguntas nessa cadeira poderosa que inclusive Maico Arruda sentou aqui no primeiro episódio. Bora sentar na cadeira, buscar mais alguma crença aí? Bora, vamos lá. Ver lá o ECI de sucesso, onde foi a primeira vez que você sentiu sucesso. Então, roda a vinheta. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2, não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser
escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Rony, então vamos começar o quadro aqui. Agora a primeira parte é o de bate-pronto. Na pressão aqui. Perfeito. Tranquilo, macho? Tranquilo, macho. Tô falando macho porque ele fala, viu? Você liga pra ele e fala assim, fala, macho! Esse é o Rony aqui no quadro na cadeira. Rony, bora começar então. Bora lá. Um livro que te marcou. Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque no outro dia que eu terminei de ler, eu pedi demissão. Nossa Senhora. Marcou muito. Um erro de gestão que te ensinou mais do que qualquer curso. Um erro que te ensinou mais. Antecipar os sonhos antes do previsto. Um conselho que você daria para quem está começando a empreender agora. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Um filme que marcou a sua vida. O Presente do Avô Bilionário. Um medo que você precisou encarar para continuar crescendo. Perder dinheiro. Um mentor ou referência que te ajudou a ver o invisível. Caraca. Um mentor ou referência que te ajudou a ver o invisível. Rápido. Quem é esse mentor? Seu mentor? Quem é? Tá me vindo muito na cabeça o Marçal. Marçal. Uma frase que te ancora em momentos de dúvida. Eu escolho viver na abundância e na prosperidade. Uma crença sobre sucesso que você ainda precisa quebrar. Sucesso não aceita lentidão. Agora olhando ali para a câmera, complete a frase. Uma mente que inspira, liderança é aquela que... Uma mente que inspira é aquela que... Jamais vai retornar ao estado original. Parabéns. Terminamos aqui o bate pronto. Agora nós vamos para o quadro, para o momento que é buscar o ECI do sucesso. Um momento na sua infância, talvez a primeira vez que você sentiu, calma, não vai usar o consciente não. Deixa vir que agora nós vamos usar algo mais poderoso que é a hipnoterapia. Perfeito. A maioria das pessoas que passaram aqui chegaram em momentos da vida dela que ela não lembrava porque elas deixaram a hipnoterapia acontecer. Tá bom? Então, permissão para hipnotizar? Sim? Sim. Vai seguir as sugestões? Sim? Sim, senhor. Pode colocar o braço aqui assim de lado. Permissão? Permissão. Permissão para tocar aqui, Sim. aqui em você se precisar? Sim. Mantendo os olhos abertos. Então, apenas seguir as sugestões. Nada mais, nada menos. Respira profundamente, enche bem os pulmões, segura o ar e depois solta. Mantendo os olhos abertos. Nada mais, nada menos. E sinta o ar soltando mais uma vez. Relaxando cada vez mais uma vez. E agora, dessa vez, quando soltar o ar, deixe que seus olhos se fechem. E permita que seu corpo comece a relaxar muito mais. Agora observe, pode ir respirando normalmente. Deixe as suas pálpebras cada vez mais relaxadas. Sinta o quanto elas estão pesadas. Relaxando normalmente. E agora perceba, deixe que essa sensação que você sente nas suas pálpebras começa a se espalhar por todo o teu corpo, da cabeça aos pés, respirando normalmente, relaxando. Isso, está indo muito bem. Agora eu quero que você, Rony, observe cada vez mais o seu corpo relaxando. No momento eu contarei de 10 a 1, Rony. A cada número que eu falar, você se permite ir mais profundo e relaxado. Para facilitar, Rony, a cada número que eu falar, de 10 a 1, a cada número, eu quero que você relaxe mais. E para facilitar, imagina que você está diante de uma escada rolante, um elevador, ou o que você quiser imaginar para descer. 10, começando a descer. 9, 8, mais fundo. 7, 6, solte, deixa a respiração normal. 5, 4, quanto mais fundo, melhor se sente. 3, descendo cada vez mais fundo.
2, deixando cada vez mais relaxado. 1, muito bem. Tudo e qualquer barulho faz com que você se foque ainda mais na minha voz. Agora eu quero que você se permita a ir para um nível ainda maior de relaxamento. Nesse estado em que você está agora, fica muito mais fácil acessar as memórias da sua mente consciente, da sua mente subconsciente. Daqui a pouco eu vou contar de 3 a 1, e quando eu falar o número 1, você vai estar no momento da tua vida que você passou por um momento de alegria, sucesso, felicidade, na sua vida adulta. Um momento na sua vida adulta, no passado, que você sentiu muito, muito sucesso. Eu vou contar de 3 a 1, a primeira informação que vier, você apenas fala. 3, 2, 1. Dia ou noite? Dia. Dentro ou fora? Fora. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quem está aí com você? A minha esposa e minha filha. E o que está acontecendo nesse momento? Onde você está? Eu tô na concessionária pegando meu primeiro carro novo. Na concessionária, pegando o primeiro carro novo. Vá observando aí os detalhes. Veja a cor desse carro, a temperatura, o momento que está, o som. Mas principalmente vai sentindo essa emoção, observando, talvez, o olhar da sua esposa, da tua filha. E vendo o quanto é bom, o quanto você lutou para chegar aí, pegando o seu primeiro carro novo. Veja que emoção boa, a alegria que isso tem. Sinta essa emoção positiva, talvez aí a sua filha, mas principalmente sinta isso no teu corpo. Em que parte do seu corpo está sentindo essa emoção positiva, de sucesso, boa no seu corpo? Em que lugar? Peito. Sinta ela no teu peito. É quente ou fria essa emoção no teu peito? Quente. Grande ou pequena? Grande. Qual é o nome dessa emoção que você está sentindo no teu peito? Qual é o nome? Felicidade. Sinta ela crescendo agora. A cada número que eu falar, ela vai ficando cada vez mais quente. 1, vai ficando cada vez mais quente. 2, ela crescendo, você mais feliz. 3, sinta a felicidade. 4, olha a sua família feliz, a sua esposa, a sua filha muito feliz. Mais uma vez, 4 e 5, está muito forte essa felicidade, essa alegria, porque você está pegando esse carro que vocês vão passear. Só você sabe o quanto você lutou para chegar a esse dia. Essa alegria, você poder proporcionar isso para sua família, você sabendo da tua história, como foi. Mas veja agora o olhar da sua família. Observe e olha para esse lindo carro que está na tua frente, o quanto isso é bom. Sinta essa emoção muito forte, porque agora eu vou contar de 3 a 1 novamente. E quando eu falar o número 1, você vai estar lá na infância, na primeira vez que você sentiu qualquer coisa igual ou parecido a essa emoção. Ficando cada vez mais jovem. 3, seguindo essa emoção. 2, siga essa felicidade. 1, dia ou noite nesse momento? Dia. Dentro ou fora? Fora. Sozinho ou acompanhado? Sozinho. Onde você está? O que está acontecendo? Eu tô correndo no quintal, no terreiro da nossa primeira casa dos meus pais lá em Rondônia. Muito bem, você está aí em Rondônia. Agora eu toco no ombro, estou falando com o Rony, que está aí correndo nesse terreiro, nesse quintal, aí em Rondônia. Primeiro número que vier à sua mente, a primeira coisa, qual que é a sua idade aproximadamente aí, Rony? 6. Toco no ombro, estou falando com o subconsciente do Rony de 6 aninhos. Você aí correndo, brincando, você está brincando com quem? Sozinho. Sozinho? Está se divertindo aí? Sim. Olha esse quintal, observa aí alguns objetos. E você aí nesse quintal todo alegre, correndo de um lado para o outro. E qual é o nome principal dessa emoção que você está sentindo aí? Alegria. Sinta essa alegria muito forte, porque agora eu vou contar até 5 e no 5 essa alegria vai estar muito forte, a um nível que talvez você nunca sentiu, deixando essa alegria ficar cada vez mais forte. 1, sinta essa alegria cada vez mais forte. 2, você só tem 6 aninhos, mas muito alegre. 3, essa alegria vai crescendo. 4, mais alegria. 5, a alegria está muito forte, porque você é uma criança, mas agora na sua frente aparece uma imagem, uma tela grande, que você começa a olhar para ela e vai passando imagens do futuro, imagens da sua vida, você com a tua família, lá no futuro já, conseguindo realizar grandes sonhos, vai passando imagens de lugares que você visitou, mas principalmente agora, começa a aparecer depoimentos de pessoas que foram clientes teu no futuro, que você ajudou,
pessoas que você ajudou a transformar a vida dela através das suas palavras, das suas mentorias, através das ferramentas que você tem. E você percebe o quanto você é cada vez mais alegre. A cada dia que passa, você vai sentindo essa alegria crescendo e você vai encontrando mais vontade para crescer ainda mais, sabendo que tudo que você faz, que a tua empresa é um caminho de transformação na vida de milhares de pessoas pelo mundo todo. Sinta essa alegria muito forte, porque eu vou contar de 1 a 5. Quando chegar no 5, você vai poder abrir os seus olhos, mas trazendo essa certeza que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma família linda, mas que principalmente que você é filho amado do Pai. E você sente agora esse amor muito forte, essa certeza que Deus está colocando para você no caminho da sua vida as pessoas certas, para que você possa trilhar cada vez mais essa história de vida, cada vez mais com facilidade. Faça uma respiração bem funda agora, sinta essa alegria, essa felicidade dentro de você. 2, mais uma respiração, sentindo mais forte e preparado para viver os melhores dias da sua vida. 3, mais uma respiração, podendo agora mexer os dedos das mãos, dos pés, sentindo essa vontade incrível de crescer ainda mais. 4, e agora no próximo número, 5, olhos abertos, sentindo essa alegria e essa vontade muito grande de crescer e transbordar na vida de pessoas. Valeu? Valeu. Incrível? Incrível. Você lembrava lá do terreiro, lá do quintal, Não. brincando? Não? Não. Deu pra ver no teu rostinho. Foi bom ir lá visitar a criança? Caramba. É? Caramba, eu consigo lembrar da cor da madeira da varanda, cara. Conseguiu agora lembrar? Foi Consegui. até lá? Consegui. Até o clima. É? E não lembrava disso? Não. Foi bom estar lá? Foi muito bom. Bom? Lá em Rondônia, criança? Muito bom. Sentir o tempo alegre de Rondônia? Deixa essa emoção vir. Muito bom. Boas lembranças também, né? Excelente lembrança. De verdade mesmo. Eu não sabia que eu nunca tinha... Olha que eu já fiz várias terapias, mas eu nunca tinha acessado. E eu choro muito por coisas tristes, sabe? Momentos ruins. Mas quando eu lembro de coisas felizes, me dá muito conforto. Me dá muita paz, me dá muita segurança. Me dá muito esse sentimento de segurança, de aconchego, de tranquilidade. Sabe, isso é no nosso dia a dia, encontrar esse sentimento de... Caramba. Já era alegre lá, brincando no terreiro, sozinho ainda. Sozinho. Mas sentindo muito alegre. E essa é a verdadeira felicidade que tem. Quando uma pessoa se sente alegre, brincando, olhando ali para as coisas, para a madeira e deixando essa emoção vir. Total. Porque você foi para um momento que você sentiu a mesma emoção do dia do carro lá que você estava comprando. Parabéns, maravilha. Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do Mentes que Inspiram, decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. Estivemos aqui hoje o Rony participando desse evento, dessa gravação. E se você tem alguém que você acredita que mereça estar nesse sofá aqui, que tem muito a contribuir, compartilhe esse episódio com essas pessoas, faça a sua parte. Estou fazendo a minha aqui, decifrando a mentalidade da pessoa, e convide seus amigos para poder se conectar conosco aí. Valeu? Um abraço, um beijo no coração. Ah, e detalhe, esse episódio e mais alguns que passaram aí tiveram o apoio, aí o oferecimento da MentorFi, que é essa plataforma incrível com ferramentas que ajuda aí muitos mentores a alcançarem resultados. Eu com o Rony estamos numa parceria grande aí, ajudando alguns dos nossos mentorados, das pessoas que fazem parte do MentorFi, também tem acesso a um desbloqueio comigo aí para poder ir para um próximo nível. Valeu? Um abraço, um beijo no coração e até breve. Valeu!